Olá, pessoal, dando, retorno às nossas aulas aí de saúde mental. Hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante, que vai ser a psicofarmacologia, que vocês vão ver aí. Então, hoje a gente fala de medicamentos, dentro da farmacologia, relacionados à saúde mental. Então, vocês vão perceber que essas medicações são medicações da classe dos psicotrópicos, são medicações que eles podem causar uma dependência, do paciente. E são medicações que, por serem dentro da classe desses psicotrópicos, são medicações que podem mexer aí com o estado fisiológico e até mesmo com o estado comportamental desse indivíduo. Então, vamos lá. Dentro dessa psicofarmacologia, a gente vai ter aí algumas classes de medicamento. Então, por exemplo, quando o meu paciente ele é um paciente psiquiátrico, provavelmente ele vai ter que recorrer aí, o médico vai ter que recorrer a algumas medicações para auxiliar no tratamento desse indivíduo. E aí, dentro dessas classes de medicações, a gente pode ter aí efeitos esperados, que são aqueles efeitos que que já são esperados para a medicação. Então, por exemplo, um estado de o indivíduo ficar mais lento, mais sonolento, e uns efeitos colaterais também. Por exemplo, a medicação alterar o estado fisiológico, aumentar a frequência cardíaca ou a frequência respiratória. Dentro dessa classe, a gente vai ter os hipnóticos e ansiolíticos, os antidepressivos, os estabilizadores de humores, os antipsicóticos e as medicações fitoterápicas aí. Os fármacos, esses psicofármacos vão ser o quê? Medicamentos, substâncias, Lembrando que são medicamentos derivados, são medicamentos, derivados aí de drogas que foram processados em laboratório. E aí esses psicofármacos, eles vão aliviar os transtornos psíquicos desse paciente. No entanto, a gente apresenta aí uma diversidade, que é as alterações na percepção e no pensamento desse indivíduo por conta aí da presença da medicação, do psicofármaco. Quando a gente fala de paciente psiquiátrico, a gente fala muito das etapas de tratamento. Então, por exemplo, o início. Vamos supor aí que deixa eu pensar aqui. Vamos supor que a Amanda, ela iniciou o tratamento por algum transtorno de personalidade que ela apresenta. E aí, dentro desse tratamento dela, o início dela, ela vai tomar uma medicação X aí com uma dosagem, vamos supor, de 250 miligramas, 2 comprimidos ao dia, E aí, isso é o início do tratamento. E aí, a gente entra na parte de estabilização logo após. Então, essa estabilização incorporei na Amanda essa medicação X, 2 comprimidos de 250 miligramas. E a estabilização será que o transtorno de comportamento que a Amanda apresenta está sendo resolvido com esses 2 comprimidos aí dessa miligramagem para essa medicação? Se sim, a gente continua com a mesma dosagem, mantém a dosagem dessa medicação e entre a manutenção e a retirada, a gente começa a fazer o que eu chamo de desmame. Essa palavra vocês vão escutar muito aí dentro da UTI, na saúde mental, em vários locais aí, em vários locais do hospital, Então, por exemplo, esse desmame. O que é o desmame? É quando eu vou fazendo o quê? O meu indivíduo, ele toma 2 comprimidos desse medicamento X e a miligramagem é de 250 miligramas. Conforme estabiliza o quadro desse paciente, ele entra para a manutenção. Então, mantém essa taxa e aí aos poucos vai diminuindo. Se ele tomava 1 comprimido, vamos passar a dar 1 comprimido de 250 miligramas. Se eu tenho uma estabilização e uma manutenção aqui, então vamos diminuir. Vai ser 1 comprimido aí de 125 miligramas, metade. E aí a gente vai começar o desmame, até que a gente tenha a retirada. Lembrar para vocês que, por exemplo, não tem como um indivíduo ele começar com a medicação X, e eu retirar a medicação de uma vez. Por quê? O corpo do indivíduo, quando a gente para pensar em farmacologia,
o processamento, né, a absorção, a biodisponibilidade daquela medicação, a distribuição daquele fármaco no organismo, a excreção daquele fármaco, vocês vão perceber que diante de todas essas etapas, se eu retiro a medicação de uma vez desse paciente, eu posso causar aí uma alteração no sistema nervoso dele, porque medicações psicotrópicas são medicações que são fortes, né, são medicações, geralmente medicações aí para pacientes psiquiátricos, são medicações extremamente fortes, então elas mexem ali elas têm um efeito local, mas elas também apresentam um efeito geral, né, que é ali trabalhar, que mexe ali, né, faz uma alteração do sistema nervoso desse indivíduo. Então, se eu retiro a medicação de uma vez, é como se eu tivesse tirando de uma vez do organismo daquele paciente a circulação daquela medicação. E aí ele começa a voltar, né, todos os sinais e sintomas que ele apresentava no início do tratamento. Então, entre essa fase de manutenção e a retirada é feito um desmame. Então, esse desmame tomava 2 comprimidos de miligramagem tal, vamos diminuir a quantidade de comprimidos e a quantidade de vezes que esse indivíduo vai tomar. E aí vai diminuindo até o ponto que o indivíduo ele consegue se manter sem precisar o uso da medicação, tá? Então, não é feita uma retirada brusca, né? É que nem, por exemplo, vamos pegar aí paciente de UTI, um exemplo para vocês entenderem. Não tem como eu retirar totalmente uma ventilação mecânica de um paciente que precisa daquilo ali para respirar. Se eu tirar o paciente, o que vai acontecer com o pulmão do paciente? Não vai conseguir processar ali a respiração e o paciente ele pode ir a óbito, né? Por conta da diminuição da oxigenação, diminuição das trocas gasosas. Então, é feito o desmame, tirada, diminuída a quantidade de medicamento ali introduzido na ventilação mecânica daquele paciente, né? Para ver como o paciente ele responde ao tratamento. Da mesma forma, dentro de saúde mental. Eu faço o desmame, diminuo aí a quantidade de miligramagem, né? A quantidade de horários que o paciente vai tomar aquela medicação para ver se ele consegue se adaptar, mantenho, e aí à medida que eu vejo que, né, o paciente está conseguindo se manter ali dentro da diminuição daquela medicação, a gente vai diminuindo mais ainda até o momento em que ele não precise mais recorrer àquela medicação para ter uma estabilização, uma manutenção, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. A gente tem aí a classe dos hipnóticos e dos ansiolíticos. Então, a gente tem os benzodiazepínicos, né, que eles vão ter uma ação rápida aí, geralmente eles vão ser utilizados por mais de 8 semanas e eles vão ter efeitos aí na alteração da memória e aprendizagem do paciente. Geralmente, quem utiliza os benzodiazepínicos? Pacientes que têm transtornos ansiosos e depressivos, pacientes que apresentam abstinência ao álcool, pacientes aí que apresentam convulsões, né? E pacientes aí hipnóticos e até mesmo para relaxantes musculares. Lembrando que se você não é um paciente de saúde mental, mas precisa tomar um benzodiazepínico para relaxante muscular, cuidado aí com a dose da medicação. Esses benzodiazepínicos, eles são utilizados mais para alívio de sintomas, né? Lembrando que não pode ser utilizado junto com o álcool, porque se eu utilizo um benzodiazepínico junto com álcool, eu potencializo o efeito do fármaco. Ele é um depressor do sistema nervoso central, por isso que a dose ela tem que ser exata, né? E tomada ali no horário. E para proceder à retirada gradual, né? É feito aí, por exemplo, o que a gente chama aí do desmame. Então, é feito uma retirada aí mais lenta, tá? Mais gradual, digamos assim. Esse aqui são alguns benzodiazepínicos de curta duração, tá? Então, a gente tem o lorazepam, flurazepam, né? As classes dos PANs aí. Esse midazolam, vocês vão escutar falar, que é o dormonide, né? Falar muito aí dentro da UTI, geralmente é utilizado em pacientes que estão em coma, tá? É utilizado esse midazolam. A gente tem aqui uns ansiolíticos não benzodiazepínicos, por exemplo, a buspirona, que ela tem uma dosagem diferente, né? E o efeito terapêutico dela é curto. E a gente tem os hipnóticos também, que geralmente o início dele é rápido, geralmente aí para tratamento de insônia. Zopiclona, Zolpidem, são alguns tipos de medicações que a gente utiliza. Geralmente a gente vê mais essas medicações
nos hospitais psiquiátricos, tá? E até mesmo nessas casas aí terapêuticas. A gente tem os hipnóticos e os ansiolíticos benzodiazepínicos aí, que eles podem apresentar sonolência, cansaço, uma redução da atenção desse indivíduo. Ele pode apresentar uma amnésia anterógrada, tá? Ele interfere para quem trabalha com máquinas ou até mesmo na direção de veículos, então esses pacientes eles não podem dirigir. E ele é contraindicado na apneia do sono. O que é essa apneia do sono? É quando eu tenho uma parada ali, né, de 15 a 20 segundos da respiração desse indivíduo. E aí ele apresenta essa apneia do sono. Essa parada aí vai ser mesmo só durante o sono desse paciente. Ele apresenta uma toxicidade e dependência, então, por exemplo, a mesma coisa, né? Se eu tomo um hipnótico ou um ansiolítico junto com a bebida, vai aumentar aí a dosagem dele, não a dosagem, mas o efeito dele dentro do meu organismo, né? A dependência após o uso prolongado, né, ou após doses superiores, então ele pode causar um grau de dependência e sintomas de abstinência, então o indivíduo ele começa a apresentar abstinência aí em relação à medicação. A gente tem os antidepressivos também, então esses antidepressivos, eles geralmente são para tratar transtornos ansiosos, né, indicação dele também para quem possui dor crônica, enxaqueca, bulimias, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, né? O risco para superdosagem é por conta da ideação suicida, então se o meu paciente ele toma um antidepressivo e tem uma ideação suicida, cuidado, né? Esse cuidado. A mesma relação com o álcool, então cuidado aí com o consumo e evitar a retirada abrupta, porque se eu não tenho, eu tenho que causar o que? O desmame. Se eu não tenho esse desmame aí, o indivíduo ele volta com os sintomas mais graves, né? Dentro dos antidepressivos, a gente tem amitriptilina, isso aqui vocês vão ver lá no hospital, cloromipramina, imipramina e nortriptilina. Então, são medicações que são utilizadas aí, têm efeitos após 2 a 3 semanas do uso. Esse aqui é uma medicação, a mirtazapina, né, que é uma medicação tetracíclico, então ele é uma medicação aí também dentro aí dessas medicações aí antidepressivas, tá? A gente tem também os antidepressivos, que são inibidores de monoaminooxidases, né? Então ele vai fazer o que? A oxidação de aminoácidos, de monoaminoácidos dentro do corpo, tá? Geralmente são para depressões atípicas e aí requer uma restrição. Por exemplo, a gente não pode ter tomado esse tipo de medicação associado com queijo, vinho e outros alimentos aí, porque o paciente ele pode apresentar uma crise hipertensiva quando associa essa medicação com a presença de alguns alimentos. A gente tem aqui as medicações de primeira escolha, o fármaco de primeira escolha, lembrando que esses fármacos de primeira escolha, eles vão ser inibidores aí para recaptação de serotonina, tá? Então, a gente tem citaprolan, sertralina, fluoxetina, isso aqui a gente vê muito dentro aí das clínicas, dentro do hospital. O Citadep, paroxetina, né? Então, são medicações mais modernas e mais utilizadas, né? E são medicações que possuem efeitos colaterais menos intensos quando comparados com outros antidepressivos. A gente tem aqui também o duloxetina, parente lá da fluoxetina, reboxetina, né? A nefadozona, venlafaxina, né? E a gente tem aqui a bupropiona, que ela vai ser, por exemplo, utilizada no tratamento do tabagismo, tá? E também para potencializar o efeito aí de outras medicações antidepressivas. A terapêutica antidepressiva, então como que é feito essa terapêutica aí? A gente tem uma eficácia aí de 70% da terapêutica antidepressiva, tá? 40 a 50% não atingem remissão no primeiro tratamento, então, por exemplo, de 10 a 20%, eles permanecem aí sintomáticos, né, mesmo após as tentativas dos medicamentos aí antidepressivos.
Essas fases do tratamento que a gente tem, a fase aguda é até atingir a remissão do tratamento. O que é essa remissão, professora? A diminuição, né, a diminuição da presença aí desses sintomas. A gente tem a continuação do tratamento, que é quando a gente tem a recuperação total, impedindo as recaídas, e a manutenção, que é para impedir as recorrências aí no decorrer, né, de aproximadamente aí 1 ano. Então, vocês percebam que que o indivíduo ele tem uma dose e toma uma medicação para manutenção. A gente tem também os estabilizadores de humor, né? Então, esses estabilizadores geralmente acontecem para quem tem transtornos afetivos bipolares, né? Eles são mantidos somente como profiláticos, tá? Tem eficaz aí em 80% dos casos. O único problema é que de efeitos colaterais causa tremores, problemas dermatológicos, ganho de peso. Então vocês vão perceber que o ganho de peso ele não está só relacionado aos estabilizadores de humores, mas também eles estão relacionados aos benzodiazepínicos e eles também estão relacionados aí aos antidepressivos. E a monitoração da droga ela é extremamente importante por conta da quantidade aí. Dentro esses estabilizadores de humores, a gente tem a carbamazepina, isso aqui a gente encontra no hospital, tá? Gabapentina, um Lamictal, a gente tem o Tegretol, que é para monitorar a função hepática do indivíduo, né? A Depaquene, que vai utilizar aí encicladores rápidos e até mesmo estados mistos aí que os indivíduos apresentam. A gente tem também os antipsicóticos ou neurolépticos, né? São medicações aí psicóticos, né? Psicotrópicas. Geralmente eles vão fazer o quê? Tranquilizar o paciente por conta da agitação, né? Então, pacientes esquizofrênicos, pacientes com episódios de mania, depressões psicóticas, comportamento de violência impulsiva, distúrbios de comportamento, né? Em doença de Alzheimer e Parkinson, e psicoses orgânicas. Então, vocês percebam que o meu indivíduo aqui, nesse ponto, né, ele tem uma doença lá fisiológica, né, uma doença aí fisiológica. Por exemplo, no caso do Alzheimer e Parkinson. Só que esses pacientes, eles não estão livres aí de apresentar distúrbios de comportamento. Então, vocês vão perceber que às vezes vocês vão estar cuidando de um paciente de Alzheimer, mas que faz uso de uma medicação psicotrópica. Os principais que a gente tem, o Aldol, esse aqui a gente tem lá no hospital, medicação que pode ser EV ou intramuscular, né? A gente tem a trifluperazina, a clormoprazina, isso aqui a gente também tem lá no hospital, vocês vão ver. Tem as outras associações, né? Geralmente elas vão ter um combate positivo aí nos delírios e alucinações que esses pacientes eles podem apresentar. A gente tem outras medicações, outros antipsicóticos aí mais modernos, que são medicações eficazes nos sintomas negativos que o paciente apresenta. Por exemplo, o paciente apresenta, fazendo tratamento, mas apresenta aí uma falta de motivação. Então, a gente tem algumas medicações que atuam em cima disso aí, não causando grandes efeitos colaterais, mas mais para dar uma estabilizada nos efeitos negativos que as outras medicações podem causar no sistema nervoso desse indivíduo. E a gente tem os fitoterápicos, né? Então, esses fitoterápicos são medicações aí que vão ajudar no tratamento desses pacientes, no entanto, eles vão causar aí reações mais leves, né? Só que uma única indicação aqui, não de fazer a utilização desses inibidores com aquelas medicações que eu falei para vocês de recaptação da serotonina, porque aí vai fazer o quê? Vai diminuir a capacidade de sintetização da serotonina, o que vai prejudicar ali pro indivíduo, tá? A liberação desses hormônios ali pro indivíduo. A gente, dentro dessa psicofarmacologia, vocês vão ver que a dosagem ela vem na prescrição, igual vocês estão acostumados, né, a ver ali a prescrição que a gente recebe. Cuidado na dosagem da medicação, porque, por exemplo, se eu aumento a dosagem, se eu faço uma administração de um medicamento desses, no meu paciente, numa dosagem alta, o paciente ele não vai ficar sonolento, não, ele vai apagar por dias. Então, o efeito da medicação, desses psicotrópicos, né, desses benzodiazepínicos,
Eu trago eles como psicotrópicos porque é uma classe geral, então dentro deles se tem os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, os antidepressivos, então faz parte dos psicotrópicos. Vocês vão perceber que são medicações que elas não ficam de fácil alcance quando a gente está ali dentro da enfermaria. São medicações que ficam numa gaveta, trancadas ali e retiradas somente a dosagem ali necessária para determinado paciente. Vocês vão perceber também que quando elas são retiradas desse local, ela é deixada na dosagem que o paciente precisa. Então, vamos supor, eu tenho um paciente que ele precisa de 3 comprimidos de amitriptilina. Então, é retirado os 3 comprimidos que vai dar ali para a dose, né, daquele dia para aquele paciente. Tá? Então, são medicações que elas causam uma alteração rápida e brusca dentro do sistema nervoso do indivíduo, né? E a dosagem ela é extremamente importante, porque aí o meu indivíduo ele pode ir até em coma se eu aumento a dosagem da medicação daquele indivíduo, tá? A gente continua no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho aí sobre a assistência de enfermagem que a gente presta a esses indivíduos aí nos cuidados com a medicação. Até o próximo bloco.